Irmãos, para abrir no Evangelho de João, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 39 ao versículo de número 40, apenas esses dois, João 5, 39 e 40. Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Podeis sentar. Meus prezados irmãos, aqui nós temos uma mensagem, um discurso, ou mesmo nós podemos assim dizer uma pregação de Jesus Cristo, que se originou a partir de uma obra, a partir de um milagre. Essa mensagem, esse discurso que é extenso no Evangelho de João, diferentemente, irmãos, dos outros evangelhos. Nós temos no Evangelho de João muito do discurso, da pregação de Jesus Cristo. E aqui ele inicia após uma indagação, após ali um questionamento daqueles que presenciaram o milagre de Cristo. Esse milagre foi tal, prezados irmãos, que levou os seus ouvintes, os judeus, o povo do tempo, os judeus do tempo de Jesus, a ter ódio das ações de Cristo. Levaram os seus ouvintes ali a uma aversão, ao ponto de dizer aqui no Evangelho, lá no verso de número 16, que por causa disto os judeus procuravam matar a Jesus. E por qual motivo eles tentavam matar a Jesus? Porque ele havia curado, irmãos, um homem que já há 38 anos jazia paralítico, que possuía uma enfermidade que lhe trazia desconforto, que trazia angústia, trazia dor, sofrimento, mas que, movido por uma compaixão, Jesus, movido pela sua ternura, meus amados, ele chega ao ponto de se dirigir àquele homem paralítico. Muitos conhecem a história da qual narra o evangelista João, que havia um tanque numa cidade que em determinados momentos se operava curas miraculosas naquele lugar. E esse homem, a Bíblia vai dizer que sofria, irmãos, com uma enfermidade que perdurava já bastante tempo. Essa enfermidade, meus queridos irmãos, nos é informada que era uma paralisia. Mas Jesus, meus amados, não levando em consideração nem o tempo da enfermidade que estava naquele homem, nem levando em consideração o que os homens poderiam falar, movido de ternura, movido de amor, movido com uma compaixão, ele se dirige àquele homem dizendo: tu queres ficar são? Isso é maravilhoso. Jesus se dirigir àquele homem e dizer: tu queres ficar são? Tu queres ficar limpo? Quer mesmo ser purificado dessa tua enfermidade, deste teu problema? E aquele homem acostumado, irmãos, pois estava ali há bastante tempo. Essa não é uma informação, não é um detalhe apenas ali para embelezar, não. É para mostrar, meus amados, que aquele homem já padecia há bastante tempo, mas que quando Jesus Cristo chega ali, meus amados, aquele que é eterno, aquele que é maravilhoso, ele resolve o problema, ele sara, ele cura aquele homem, e portanto, meus amados, ele opera um milagre maravilhoso. E ali ele opera um milagre maravilhoso.
E os judeus queriam, portanto, matá-lo, porque eles apegados, meus amados irmãos, a uma tradição que não a tradição verdadeira de Deus, porque a lei de Deus, ela permitia que os homens fizessem o bem. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, permitia que os homens fizessem o bem, e eles interpretaram, e eles entendiam ali, de uma maneira totalmente desassociada do propósito da palavra de Deus, e portanto procuraram razões para acusar a Jesus, dizendo que não era lícito que aquele homem tomasse o seu leito e fosse para a sua casa. Meus amados irmãos, a mentalidade do homem obscura pelo pecado, ela é tão grande que ele não consegue enxergar nem o bem diante de si. O pecado, ele tem, meus amados irmãos, essa característica de anular a nossa razão para aquilo que é bom e não conseguir enxergar os feitos de Deus. Aqueles homens estavam ali, portanto, envolvidos dessa perspectiva de que não poderia fazer nenhum trabalho. E Jesus demonstra ali, meus prezados irmãos, que uma interpretação errada leva o homem a agir de maneira equivocada, mas que ele queria ali demonstrar o seu amor e o seu poder para aquele homem que estava enfermo, porque Jesus é aquele que sara, irmãos, as nossas enfermidades, ele é aquele que cura as nossas doenças. E Deus, no Antigo Testamento, queridos irmãos, ele se apresenta como aquele que sara. Deus se apresenta ao seu povo como aquele que cura. E no ato de curar aquela enfermidade, anunciava o seu poder divino. Em uma ocasião, Jesus Cristo, ele cura um homem também de uma outra enfermidade, porém vindo uma atitude muito maior, muito melhor nos corações daqueles que de fato estavam crendo que Jesus era poderoso para operar em suas vidas. Jesus vai muito mais além. Ele chega ao paralítico de Cafarnaum ali, tendo visto a fé, tendo visto, diz o evangelista, a fé naqueles homens, vendo a fé. Jesus, irmão, ele não se comove, não é pelas nossas obras de caridade, ele comove-se com a nosso verdadeiro desejo de conhecer, de buscar e de se apropriar dele. Jesus não louva nem tanto a ação, embora uma atitude como aquela daqueles homens de baixar um enfermo no telhado já era-se algo extraordinário. Era um propósito ali mesmo de que Jesus poderia curá-lo. Era a certeza de que eles confiavam em Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus viu neles a fé. É importante a fé para se apropriar das bênçãos, da cura divina. É necessário a fé. Meus queridos irmãos, Jesus diz a palavra do Senhor que ele vê a fé, mas ele vê, meus amados, porque ali houve atitude de fé. Portanto, Jesus vai muito mais além do que simplesmente curar. Jesus chega ao ponto de dizer: filhinho, os teus pecados te são perdoados. Mais uma outra ocasião, aonde, meus queridos irmãos, Jesus demonstra a sua excelência, porque alguns que estavam ali sempre tinham os olheiros, sempre tinha aqueles que procuravam uma ocasião, uma razão para acusar Jesus. Porém Jesus, meus amados, direcionado por Deus, ele não dava ocasiões para que os homens pudessem blasfemar ou falar. Agia movido pela verdade, era guiado com um propósito ali, meus amados irmãos, de resgatar o pecador, de resgatar o perdido. Jesus até vai nos dizer ali as Sagradas Escrituras
que ele percebeu que os homens estavam arrazoando, estavam discutindo. Quem era este? Quem é este para perdoar pecado? Jesus então, antevendo, meus amados, essa atitude de descrença, de ódio, de rancor nos homens, ele diz: o que é mais fácil dizer? É fácil dizer simplesmente: vai, tua fé te salvou, seja curado. Jesus ali, meus amados irmãos, demonstrou muito mais do que ser um homem milagreiro. Não, ele se mostrava ali como sendo Deus, perdoando o pecado daquele homem. Era muito melhor. Foi questão de tempo, irmão. Foi questão ali, aquele homem saiu dali justificado, ele foi salvo, ele foi libertado ali os seus pecados, e de tabela recebeu ainda a cura física. O homem saiu dali curado no espírito e também curado fisicamente da sua enfermidade, da sua paralisia. Esse discurso que Jesus fala aqui em João, motivado justamente por essa observação dos homens. E ele começa, meus amados, ali a trazer verdades aos seus ouvintes. Jesus começa ali, prezados irmãos, a razoar, a questionar aqueles homens que estavam ali. Ele diz no verso de número 17 de João 5: e Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Interessante uma observação a se fazer aqui, meus amados irmãos, para aqueles que fundamentam o guardar algum dia da semana, com base, por exemplo, nos dias da criação. Se é necessário nós guardarmos aqui um dia e não fazer nada, porque que Jesus, irmão, vai dizer que o seu Pai trabalha até o presente momento? Pois Jesus vai dizer: o meu Pai trabalha. O meu Pai trabalha porque Ele vem revelar a sua vontade. O meu Pai trabalha porque Ele revela a sua obra, porque Ele ainda está trabalhando para revelar ao mundo o seu grande propósito. O meu Pai trabalha, disse Jesus, e eu também trabalho, porque assim como o Pai trabalha, o Filho trabalha, Ele vê o Pai trabalhando. E Jesus diz aqui, meus amados, a palavra do Senhor diz que por isso também, verso 18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Os judeus procuravam ainda mais, com mais ódio, com mais rancor, quanto àquilo que Jesus Cristo disse, porquanto não só quebrantava o sábado. Meus amados irmãos, Jesus, ele não veio como um revolucionário tentando ali desfazer toda a tradição do judaísmo por meio de uma revolução armada. Jesus não criou ali um exército para competir, meus queridos irmãos, contra o judaísmo. Não, ele veio trazer a revelação verdadeira da lei, que aqueles homens estavam fechados para compreender. Jesus veio nos revelar, Ele é o verdadeiro sentido do Antigo Testamento. Por isso, quando Ele vai dizer aqui no texto que nós lemos, no verso de número 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, elas testificam de mim. Eu estava dialogando, conversando com o irmão Luiz um pouco mais cedo, meus amados, sobre a beleza da palavra de Deus. E ainda que haja, portanto, aqui uma palavra de Jesus em um tom imperativo, porque dá-se a entender aqui esse examinar as Escrituras como uma ordem imperativa, ela não anula aqui o fato de Jesus ordenar, irmãos, com ternura, ordenar e pedir aos homens: examinem as Escrituras, já que vocês julgam ter nelas a vida eterna. Ele direciona-se para o judeu, para aqueles que, meus amados, foi dado a lei, foi dado os profetas, foi dado ali os grandes, maravilhosos feitos de Deus no passado. Jesus diz para aqueles judeus ali, para a sua plateia, para os seus ouvintes: examinai as Escrituras, vocês julgais ter nela a vida eterna, pois bem, elas testificam de mim. Vocês são
tão ali apegados a um texto sagrado? Vocês têm em alta estima as palavras dos profetas? Vocês compreendem e também ali reverencia os escritos de Moisés? Pois bem, os escritos de Moisés, os escritos dos profetas, todo o Antigo Testamento, eles testificam de mim. Maravilhoso, meus amados irmãos, nós encontrarmos Jesus nas Sagradas Escrituras. Ele fala isso para os judeus, ainda que fosse uma ordem imperativa para eles. Jesus ali, na verdade, contrapõe-se à mentalidade daqueles homens. Ele diz aqui, ainda no verso, vamos voltar um pouco ao verso 36, porque Jesus ele faz menção, irmãos, de João Batista. Ele faz menção aqui no versículo de número 32, nós vamos ler aqui o verso de número 32, porque é necessário que nós compreendamos o que Jesus nos diz em sua palavra, aqui no verso 39, mas vejamos o que diz no verso de número 32, há outro que testifica de mim, eu sei que o seu testemunho, que ele dá de mim é verdadeiro, há outro que testifica de mim, e eu sei que o seu testemunho, que ele dá de mim é verdadeiro. Ele fala aqui de João Batista. Ele até lança em rosto, vocês mandaram mensageiros até João. Ele era a candeia que ardia, como o último dos profetas. Ele era a luz ali que estava brilhando, e vocês quiseram se alegrar um pouco, vocês quiseram ali se beneficiar de João, daquilo que ele falava. Interessante, meus amados, essa palavra de Jesus, porque nos faz pensar, irmãos, que hoje o mundo ele pode se beneficiar da igreja, no sentido de que aqui nós estamos como luzeiros nesse mundo, apontando Cristo como esperança, apontando Cristo como Salvador, demonstrando que Ele veio a esse mundo para resgatar, Ele veio para os perdidos, e os homens podem se beneficiar disto ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, e não somente ouvindo, mas também, prezado, presenciando o poder de Deus, presenciando em suas vidas, porque quando a igreja está investida, irmãos, na unção, quando a igreja está investida do poder de Deus, o mundo olha para a igreja e diz, rapaz, esse povo aí é diferente, tem alguma coisa deles aí que nós não temos. O mundo pode se beneficiar. Assim como Jesus diz aqui para os judeus, olha, João era a candeia que ardia. No verso número 35, iluminava, ou seja, João Batista dava testemunho de Jesus. Ele falava que havia de vir aquele que era mais poderoso. João Batista ali chegou um momento de dizer, importa que ele cresça, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele apontava para Jesus dizendo, eis aí o Cordeiro, o que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, mas esse aí é de quem eu estou testificando, é dele, é ele que vocês têm que seguir. Por isso que Jesus, meus queridos irmãos, diz aqui que João era aquele que ardia, que era a candeia que iluminava. E vós quiseste alegrar-vos. E vós quiseste alegrar-vos. Diz aqui o texto sagrado, por um pouco de tempo com a sua luz. Só que, meus amados irmãos, Jesus está a todo momento aqui apontando para si. Interessante que quando nós buscamos, irmãos, o conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, e muitos até observam a Bíblia Sagrada como um livro qualquer,
Alguns estudam, alguns procuram um conhecimento meramente, irmãos, informacional, mental, e portanto vão até as Escrituras cheios de preconceito. Muitos vão à palavra de Deus, meus amados, e portanto não conseguem perceber a beleza da Escritura. Muitos não conseguem ali compreender o propósito de Deus. Alguns há, meus queridos irmãos, que gostam das histórias do Antigo Testamento, porque em algum momento ouviram e gostam e simpatizam dos relatos dos profetas. Há alguns que vão às Escrituras, meus amados irmãos, com essa mentalidade, carregado de um preconceito, que às vezes até se fecham para a revelação de Jesus Cristo, e portanto não conseguem perceber a beleza do Evangelho, não conseguem perceber, por exemplo, é o que Cristo nos faz saber aqui aos judeus, das Escrituras do Antigo Testamento. Muitos gostam da história do povo, até por curiosidade, irmãos. Muitos gostam ali nas histórias dos reis de Israel, gostam do livro de Salmos, muitos gostam ali da sabedoria de Provérbios, mas não conseguem se abrir, irmão, para a revelação nela lá contida, porque a Escritura, toda ela, irmão, aponta para uma só pessoa, aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus. O objetivo das Escrituras sagradas, irmão, não é apenas falar da origem do mundo, origem dos planetas, origem ali das coisas que foram criadas por Deus, mas há um objetivo, uma linha de raciocínio, irmão, nos textos sagrados, que nos mostra, meus amados, o Cristo glorificado. Jesus diz: examinai, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim. Quando eu estava preparando as minhas aulas no seminário sobre o Pentateuco, a gente tem uma informação, a gente lidar, meus amados, com alguns teólogos muito acadêmicos, que chegam ao ponto de destituir a Escritura de toda a sua beleza, de toda a sua harmonia, da sua veracidade. Houve um período aí, meus amados, onde os homens praticamente tornaram a Bíblia um mero livro de ética, consideravam apenas ali um livro histórico, mas que não tinha tanto impacto em suas vidas. Alguns até faziam, por exemplo, interpretação de um versículo só, irmãos, da Bíblia, como sendo uma junção de várias partes, como se a Bíblia Sagrada fosse um conjunto de retalhos ali, que várias pessoas, ou que nem alguns conheciam seus autores, eles sabiam. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, quando nós vamos aqui para as Escrituras destituídos de preconceito, quando nós vamos destituídos, meus amados, com o coração aberto para a revelação de Jesus Cristo, aí nós podemos compreender, não apenas, irmãos, um livro carregado com normas e com regras, mas a pura e perfeita palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele deseja ser conhecido em seu livro, deseja ser conhecido na Bíblia Sagrada. E se você, meu amado, for até a este livro, se você se deparar com esse livro destituído dos seus preconceitos, então a verdade de Deus, ela vai se descortinar para você cada vez mais. Talvez você até tenha já estudado profundamente a Bíblia, já lido diversas vezes, e não tenha encontrado nela Cristo como desejado das nações. Você não tem se alegrado com aquele de quem é dito: eu sou a rosa de Saron. Você não consegue se alegrar, meu querido, quando ouve essas expressões maravilhosas nas Sagradas Escrituras sobre Jesus Cristo. Você carece da luz do Espírito Santo.
Ora, Jesus diz aqui para os seus ouvintes que tinham a Escritura em alta estima, mas que não estavam abertos ao conhecimento real, verdadeiro das Sagradas Letras. Acompanhe comigo uma leitura aqui no versículo de número 45 e 46, porque isso aqui, meus queridos irmãos, eu estava meditando juntamente com o irmão Herbert, e a palavra de Deus, ela se abre de um novo significado para nós, irmão, que até então, talvez já temos até lido diversas vezes, e não se atentado para a sua maravilha. Mas diz aqui Jesus no verso 45 e no 46 o seguinte: Eu vou ler aqui juntamente com os irmãos a partir do verso 40 até o 47 e fazer as devidas considerações. Ele vai dizer: e não quereis vir a mim para terdes vida, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos homens, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Eu vou dar uma pausa aqui, meus amados. Isso é maravilhoso, Jesus dizer: eu não condeno, mas há um que vos condena. Vocês têm em alta estima as Sagradas Letras, a Torá, os escritos dos profetas. Vocês têm em alta estima, são elas que de mim testificam, e é este livro mesmo que vocês têm em alta estima, que há de vos condenar. Porque eu vim da parte do meu Pai, e vocês não estão crendo em mim, disse Jesus. Isso mostra como os judeus estavam, irmãos, ali fechados para a revelação. E Jesus veio não num tempo onde ele pudesse ser ali aceito plenamente, mas os judeus estavam com o coração, irmãos, tão duro e fechado ali, que eles inclusive crucificaram o seu Salvador e soltaram um ladrão. Eles ali não conseguiram compreender, meus amados irmãos, ou melhor dizendo, se beneficiaram da luz que irradiava na vida de João, e não quiseram, irmãos, se render ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque os seus corações, as suas mentes estavam embotadas, estavam ali fechados, endurecidos para a verdade de Cristo. E ele diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Muitos não se convertem, muitos não chegam ao conhecimento da verdade, não é porque Deus lhe privou disto, como alguns afirmam. Não é que Deus, meus amados, se fechou para uns e quer revelar só para outros, não. Interessante Jesus dizer isso, que vocês não vêm a mim, ou seja, se você ir até Jesus, você vai de fato encontrar a verdade. Você vai encontrar o caminho, você vai encontrar nele a vida, você vai encontrar em Jesus satisfação real. Mas, verso 42, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu não vim em nome de meu Pai, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Ele diz até o seguinte: vem outros aí e vocês aceitam, mas a eu que fui dedicado, que fui enviado a vós, vocês não o aceitam. Eu não vos acuso, disse Jesus, porque Jesus preferiu aqui, meus amados irmãos, não se reduzir, mas deixar que a palavra de Deus, irmãos, impactasse a vida dos seus ouvintes. E ele deseja ser conhecido pelas Escrituras. Jesus deseja ser conhecido porque são elas que testificam de Jesus. Lá no verso de número 45 diz: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Aí o verso 46: porque se vós cresces em Moisés, parece contraditório até.
Jesus falar. A mesma coisa ele dizia para os fariseus. A mesma coisa ele dizia, em outras palavras, irmãos, para os fariseus de sua época: não lestes nas Escrituras? Ou seja, vocês estão ali tão envolvidos com os textos sagrados, e era meio que de uma forma assim, bem dura mesmo. Vocês não têm lido. O que Jesus ali quer dizer? Vocês não estão lendo como convém, porque ali estava só a sombra. Jesus, irmãos, é a realidade. Diz o autor aos Hebreus isso, porque a lei possuía a sombra dos bens futuros. Jesus, que é a revelação da lei, estava entre eles, e os homens ainda estavam aguardando um Salvador, ainda estavam aguardando um Messias prometido. Porque se vós cresces, disse Jesus, em Moisés, vocês creriam em mim, porque de mim, disse Jesus, Moisés escreveu. Isso aqui, meus amados irmãos, é um calar de boca para aqueles que dizem que Moisés não é o autor dos livros sagrados, para aqueles que dizem que Moisés não foi o autor. Jesus está validando aqui como um testemunho, dizendo: ó, Moisés falou, ou Moisés de fato não falou, ou Jesus está mentindo, irmãos. O que é impossível, Jesus, como Filho de Deus, mentir. Ele diz, porque de mim escreveu ele. Verso 47, mas se não creis nos seus escritos, como é que vão crer nas minhas palavras? Há alguns que afirmam que Moisés não escreveu e, portanto, destitui a palavra de Deus da sua significância, da sua autoridade. Mas Jesus aqui diz, ó, Moisés, ele escreveu ao meu respeito. Meus queridos, os 5 primeiros livros da Bíblia são um testemunho que Moisés deu de Cristo. Por isso que até lá, meus amados, no conjunto das leis, ele procurava demonstrar Cristo, ainda que vivendo em uma outra dispensação, mas, meus amados, no tempo determinado Jesus Cristo veio, ele cumpriu-se o tempo determinado, desceu a este mundo, e diz João no início do seu evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, no princípio, meus queridos, desde o Gênesis Jesus está lá, desde o início da fundação, Jesus estava presente, e no final de todas as coisas, é Ele também quem julgará o mundo. Jesus é o princípio de Deus, Ele estava no princípio, coordenando, criando, operando, meus amados irmãos, e Ele desceu, e esse Deus que estava na glória, Ele desceu, e Jesus Cristo habitou, disse João, entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Esse propósito, meus amados, essa verdade contida no Evangelho de João, que Jesus Cristo é Deus, está ali latente, está ali descrito, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Jesus Cristo assumiu uma forma humana, para que, cumprindo o propósito de Deus, viesse morrer numa cruz, para nos perdoar os pecados. O Filho de Deus, o unigênito do Pai, veio cheio de graça e de verdade, disse João, e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Ele revelou àqueles, meus queridos, que queriam conhecer a glória de Deus. A alguns ele se oculta, mas, meu querido, aqueles que lhe desejam, ele se revela. Se você deseja conhecer a Jesus, meu amado, basta vir com o coração aberto a esse livro, buscar Jesus nas Sagradas Escrituras, porque elas testificam de Cristo Jesus. Examinai as Escrituras. William Hendrickson, que é um comentarista do Novo Testamento, escreveu livros exegéticos sobre o Novo Testamento,
e ele, refletindo sobre esse texto, ele até diz, meus amados irmãos, que o termo que foi traduzido aqui no imperativo examinar as Escrituras não estaria um tanto correto, porque ele vai aqui dialogar junto com outros versículos, que não há uma ordem imperativa de Jesus dizer para os homens, examinai as Escrituras. Mas ele, na visão de William Hendriksen, ele diz o seguinte, que aqui Jesus estava falando para os judeus, que tinha o hábito já de ler a Bíblia, dizendo o seguinte: vocês estão lendo as Escrituras como algo ali meramente passivo, vocês estão lendo as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e elas de mim testificam. Isso não diminui, prezados irmãos, ainda que seja ali até na voz passiva, ainda que seja ali no indicativo presente, não importa. Mas eu quero dizer uma coisa, isso eu fiquei maravilhado, irmãos. As palavras originais da Bíblia, ela traz uma revelação para nós muito maravilhosa, e o sentido aqui é no imperativo, no sentido que é examinai nas Escrituras, porque julgais vós ter nelas a vida eterna e elas testificam de mim. Mas não importa a maneira como Jesus falou, se é um imperativo aqui, alguns entendem até como sendo algo, dando uma ordem seca, sem ali uma expressão amorosa. Quando nós ouvimos, irmãos, Jesus, até a sua ordem é doce. Quando a gente está com um coração aqui sedento da palavra de Deus, se Ele mandar, irmãos, nós correr como uma ordem, nós vamos correr. Se Ele falar algo, ainda que seja de uma ordem imperativa ali, é um imperativo carregado com ternura. Se Jesus diz examinar as Escrituras, meus amados, Ele está querendo aqui dizer para os homens: eu lhes dou a oportunidade de vocês me conhecer. As Escrituras testificam de mim. As Escrituras testificam de mim. No verso 34 ele diz: eu porém não recebo o testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Eu vos digo estas coisas, não para que vocês fiquem com raiva, não para que vocês fiquem com a mente ali turbada, não. Eu vos digo para que vos salveis. O que eu falo aqui para vocês é verdade, para que vocês tenham vida em abundância. Mas uma coisa eu sei, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Os judeus não queriam, mas se você quiser ter vida com Deus, vá até a Jesus. Se deixe todos os seus conceitos, se desapegue, meu querido, dos seus conceitos que você tem formado. Vá até Jesus, deixe Ele falar ao seu coração, deixe a palavra de Deus penetrar em sua vida, e você vai compreender o amor verdadeiro. Deixe as Escrituras falar ao seu coração. Ouça a voz de Deus. Jesus disse: venha o tempo, venha agora. No verso 24, na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Jesus diz em verdade, enfaticamente, em verdade. Ou seja, que não há dúvidas. Jesus não nos despede em dúvidas, irmãos. Jesus, Ele tira todas as nossas dúvidas, e Ele compreende o nosso estado de espírito, e Ele diz aqui: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra, verdadeiramente, irmãos, Deus fala aos nossos corações, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte. Já passou da morte espiritual. Aquele que ouve a voz de Deus, aquele que se dobra ao conhecimento de Deus, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Em verdade eu vos digo
que vem a hora, ou seja, não é um tempo futuro, já está ali sendo concretizado diante dos seus olhos, diz Jesus, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhes o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Veja as palavras de Cristo aqui. Aquele que ouve a sua voz, e ouvir a voz de Deus aqui, meus amados, é tão maravilhoso, porque Deus fala ao nosso coração verdadeiramente, porque a sua palavra vem ao nosso coração, vem ao nosso encontro. Procure ouvir a voz de Deus em meio a um sermão, procure a voz de Deus, a palavra de Deus, meu querido, porque é essa que, se você se agarrar, você será salvo, porque esta é a oportunidade que Deus te proporciona, para que, ouvindo a voz de Cristo, você tenha a vida eterna em você. E não se preocupe com condenações, não se preocupe com o que vão dizer, não se preocupe como será o seu futuro, porque se você vir até Jesus, de maneira nenhuma Ele te lançará fora. Não se preocupe como vai ser o dia de amanhã. Se hoje você está em uma situação difícil ali, se ouve a voz de Deus, se deseja a voz de Deus, ou se permanecendo ouvindo a voz do inimigo, a voz do diabo, a voz do mundo, a voz das amizades, se você está nessa tensão aqui, meu querido, entre ouvir as coisas de Deus e ouvir a tua própria consciência, deixe ser convencido pela palavra e creia em Jesus, se renda a Ele, e você terá a vida eterna. Diz aqui ainda, não entrará em condenação. Ele já garante até para nós, irmãos, um futuro, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas com o que será que vai acontecer depois. Meu amigo, deixa o depois com Deus. A verdade é essa: creia em Jesus, aceite o Filho de Deus, deixe a voz de Deus ali falar ao teu coração, e não se preocupe com os julgamentos. Entrega a tua vida a Deus, diz lá o Salmos de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, ou seja, descanse nele, não te preocupa com o que vai acontecer depois, só encomende a tua vida a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, se entregue a Ele. Se até agora você tem errado o caminho, se até agora você tem batido em várias portas e não tem se abrido para você, meu querido, Jesus Cristo abre as portas da graça para você. É porque você não está batendo na porta certa, porque com certeza Jesus Cristo, meu amado, vai revelar a ti o perdão. Creia em Jesus. Em verdade eu vos digo, vem a hora, ou seja, no momento presente, os mortos ouvirão a voz de Deus. Mortos, aqueles que estão espiritualmente, irmão, mortos. Ou seja, seu espírito não consegue por si mesmo sair desta situação e ir até o encontro de Deus. Você é auxiliado por Deus. Mas como está o seu coração? Como está a sua vida? O que é que incomoda a tua existência? Quais são as vozes que você está ouvindo? É a voz de Deus? Se for, meu querido, bem lhe irá. Mas se não é essa voz de Deus, procure imediatamente ouvi-la em sua vida. No verso de número aqui 29, dentro ainda da pregação de Cristo, ele diz, o verso de número 29, e os que fizeram o bem sairão. Esse será o destino no final para muitos.
Mas os que aqui ouvem a voz de Deus e o recebem. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Verso 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade de meu Pai, que me enviou. Jesus está a todo momento referenciando a ser fato de Deus ter o enviado a esse mundo, porém os homens que estavam ali não estavam crendo, mas ele diz aqui, não se preocupe, eu vim, mas se não quiserem, o final que ele reserva é isto aqui, que Deus vai dizer em sua palavra. Mas hoje, meu querido, Deus fala, Deus se revela. Você tem a oportunidade de encontrar Jesus, quer na comunhão da igreja. Você tem a oportunidade, meu querido, de se encontrar Jesus, quer esteja caminhando, quer esteja ali, meu querido, no conforto do seu lar. Você tem a Bíblia diante de você, pela qual pode encontrar Jesus Cristo. Mas como está o seu coração? Desejoso de encontrá-lo? Desejoso de percebê-lo, de entendê-lo, ou está indiferente a isto? Pode ser tarde demais quando você se despertar para isso. Por isso nós estamos aqui com todos os homens, para que agora, para que nesse tempo, para que nesse presente momento, você se desperte, você ouça a voz de Deus, para que você possa, meu querido, sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Saia das trevas e venha para a luz. Saia das trevas, abandone o pecado, abandone esses teus conceitos, se abra para Jesus, deixe a palavra de Deus penetrar em seu coração, porque, meu querido, Jesus vai dizer no Evangelho que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está a todo instante o Espírito Santo convencendo o homem, convencendo do seu pecado, para que o abandone e para que esse possa conhecer a verdadeira luz, a luz de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós julgais, disse Jesus aos seus ouvintes, ter nelas a vida eterna. Vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Que você possa, meu querido ouvinte da palavra de Deus, ser despertado para essa verdade, de que você pode encontrar a Cristo Jesus, que você pode verdadeiramente nascer de novo, ter um encontro real com Deus, e sair dessa condição de estar na escuridão e vir para a luz verdadeira. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluias. Convido os irmãos para nesse momento entoar o louvor a Deus. Aleluias. Bendito seja Deus.
que pudesse ser percebi que todos buscam paz, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Porque é só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Louvado seja Deus. Esta é uma realidade que se operou nas nossas vidas, na vida daquele que desistiu de lutar contra a verdade que falava ao nosso coração. Há muitos talvez que Deus já tem bastantemente insistido e falado. Cabe a você dar um passo. Cabe você crer em Jesus. Cabe a você, meu querido, deixar de ouvir o que você acha que é verdade, porque até então sua vida tem permanecido a mesma, infeliz, destituída de alegria, de sentido. Mas não hesite em ir até Jesus. Não hesite em crer nele e hesitar. Venha a Jesus. Se entregue verdadeiramente a ele e experimentar o que nós podemos aqui testemunhar e testificar para você, o quão maravilhoso é Deus no coração daquele que o recebeu. Se há alguém nessa noite que, tendo aqui já compreendido e que diz: pregador, eu quero desistir, mas desistir de resistir. Eu quero me entregar a Jesus para que Ele faça uma obra, para que Ele transforme a minha vida. Se há alguém que você possa vir aqui à frente, crendo que Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Se há alguém nesta noite que Deus tenha falado ao seu coração,
Aleluias. Amém. Se não há, podeis assentar.